E também respeitar a autonomia, né? Ontem eu falei isso com a Lei, que muitas vezes, como cuidador, às vezes porque você não quer ver o sofrimento do outro, ainda mais familiar, né? Cuidador familiar, e a pessoa está com dificuldade para lavar a cabeça, que nem você falou. Você vai lá e lava a cabeça para ela. Ela está com dificuldade de abotoar uma camisa, você vai lá e abotoa. Ela está com dificuldade de amarrar o sapato, você vai. Então, a gente muitas vezes atropela a pessoa. Então, é importante isso, né? Essa atenção de dar autonomia para ela, para que ela né, se sinta atuante. E eu acho que uma outra coisa que eu acho muito bonita do trabalho que vocês fazem, e do cuidador de uma forma geral, é essa oportunidade, já falei, né? Porque vocês estão ali, né? No contato de muita intimidade. Na pele, de dar banho na pessoa, então é muita intimidade. E muitas vezes, eu acho que os familiares e o paciente, na verdade o paciente, muitas vezes eles confidenciam coisas para vocês, medos, desejos, desconfortos, dúvidas, que eles não têm coragem de falar para os familiares. Que muitas vezes, né, dos familiares tem o círculo do silêncio, né, o que é um termo onde a família toda tenta blindar o paciente sobre o que está acontecendo, mas no final o paciente sempre sabe o que está acontecendo. E muitas vezes eu acho que eles recorrem ao técnico de enfermagem, ao enfermeiro, essas pessoas que realmente estão no contato mais íntimo para abrir essas conversas. Isso acontece mesmo? Como que é isso? E como é que você cria o espaço para ele que se sinta confortável para fazer isso? Sim. Eu acredito que isso aconteça assim e muito, porque, como você falou, eu acho que a gente entra, acredito que até mais do que o médico, por exemplo, assim, acredito e tenho certeza disso, porque a gente entra num espaço que é muito íntimo da pessoa logo de cara. E assim, e aí é o que eu sempre falo para as pessoas precisam entender que não é muitas vezes somente uma técnica, existe técnica envolvida em como você vai dar um banho no leito, como você vai fazer um curativo, mas aquilo dali também existe uma parte que é simbólica, digamos assim. O banho, por exemplo, pode ser uma coisa de ritual, de como é que o senhor gosta de tomar banho, como é importante para o senhor. É importante, na minha casa eu lavava meu cabelo todo dia, então vamos tentar, isso talvez seja uma coisa que seja importante. Eu gostava de usar o sabonete tal, então vamos tentar colocar o sabonete tal. Isso tudo são coisas extremamente importantes. E isso acontece sim. E eu acho que, por exemplo, para oportunizar esse tipo de comunicação que você está falando, de confidências e tudo mais, é você se mostrar aberto. Se mostrar aberto a determinadas situações, porque o paciente também, o paciente familiar, ele percebe quando o profissional está ali para executar um trabalho somente, para executar uma técnica, ele está saindo. Então, se você cria essas oportunidades, você fala, tá tudo bem, como é que foi a noite, e não é só para preencher um papel, para marcar um xizinho, falar que foi bem, que evacuou tantas vezes. Isso tem a sua importância, mas também é importante você dar atenção de fato ao paciente. E muitas vezes isso acontece, e aí o que eu sempre recomendo para todos os profissionais da área da saúde é estejam preparados para esse tipo de pergunta, porque elas podem vir do nada, e são perguntas que são extremamente importantes, e que se você sabe como responder elas, e quando eu digo sabe como responder elas, não é de uma maneira extremamente técnica, parar, dar uma palestra, porque muitas vezes não são, muitas vezes são perguntas que são eminentemente humanas. Tem até um exemplo que aconteceu comigo hoje. Eu estou acompanhando um senhor que ele está entrando em processo ativo de morte, e na sala, quando eu passei na sala para pegar o material, ele tinha um curativo, a esposa dele, que também é uma senhorinha já bem idosa, ela jogou a pergunta no ar. Por que não falam para a gente como é que é para o outro estar morrendo? Nunca conversaram para mim sobre isso. Aí eu pensei, porra, justamente hoje que eu tenho a palestra com o Tom, isso daí é uma coisa que tem tudo a ver, porque ela jogou no ar. Assim, aí ela até falou, porque meu pai era médico, e assim, isso não era conversado. Até houve um tempo, você vê como é que é a questão cronológica da coisa, porque ela lembrava como era antigamente. Porque quando meu avô morreu, ele morreu em casa, não teve esse circo todo, não foi toda essa situação de vir médico, de vir gente. A família estava com ele, estava bom. Então, assim, como é que eu vou saber que ele morreu, que ele parou de respirar? Isso, assim, não ensinam isso pra gente. Eu falei, não, realmente, isso daí é uma conversa que seria muito importante. Mas imagina se eu só falar, senhora, só vim aqui para fazer o curativo, tá bom? Daqui a pouco eu converso com a senhora. Acabou. Eu perderia toda assim, a oportunidade que eu teria para conversar com essa senhora, que seria um momento importante para ela, claro, porque isso vai trabalhar na parte da elaboração do luto dela, eu teria cortado isso.
Então é preciso você meio que estar sempre preparado a isso, porque essa parte do vínculo ela vai ser muito importante, e o vínculo acaba sendo, muitas vezes, como se fosse a primeira impressão. Nem sempre a primeira impressão é positiva, mas você precisa saber como você vai atuar para contornar aquilo. Eu já tive casos também de familiares que, quando eu liguei para fazer o primeiro contato, saber como é que estava sendo a situação, falarem para mim, olha, eu preciso de uma resolução, eu preciso que isso seja resolvido, porque é só me ligar para perguntar como é que meu familiar está. Isso não é importante? Eu falei, sim, mas olha só, eu preciso saber qual é a demanda para saber como ajudar, porque o que eu quero é ajudar. E aí, na mesma hora, opa, mas como assim? Eu falei, não, não me interessa como eu vou ajudar, o que me interessa é ajudar, eu preciso saber, só que eu preciso saber de você. Eu não quero pegar o prontuário e ler o relatório, eu posso fazer isso, eu tenho acesso a esses documentos, mas eu quero saber o que está sendo importante para você. Aí, normalmente, o rumo da conversa muda. Ele deixa de ser um rumo tão técnico, que normalmente não é aquela coisa de as taxas estão... Passa a ser, olha, eu acho que meu pai está muito triste, ele está muito rebaixado. Eu não estou reconhecendo meu pai, não estou sabendo lidar com essa situação. Também está muito difícil para mim. Meu irmão mora em outra cidade, eu estou sozinho. Então, assim, você precisa oportunizar essas situações. E você, realmente, você vai elaborando isso de pouco a pouco. Primeiro você tem que estar sempre meio que preparado, meio aberto a isso. Eu não vou dizer preparado, porque isso também seria muita prepotência, que você vai estar sempre elaborando um discurso para abordar aquilo. Mas, assim, se a pessoa falar, muitas vezes você parar, e aí, de novo, a importância do silêncio, você parar, pensar um pouco e falar, eu não sei por que isso está acontecendo. Isso é importante para a senhora? Por que a senhora está me dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa ela quer elaborar sozinha, mas ela não consegue, ela precisa de um interlocutor para ficar devolvendo a pergunta. Então ela fala, eu acho que meu marido está morrendo. Mas por que a senhora acha que seu marido está morrendo? Ah, porque eu não estou reconhecendo ele, porque ele está muito pior, porque da última internação, quando ele fez um antibiótico, ele já não ficou bem. Então isso é muito difícil para mim. E assim, a pessoa vai elaborando. E aí você não precisa ser uma coisa altamente técnica de elaborar, porque ele já fez determinado protocolo de antibiótico. Isso vai ter sim a sua importância. Mas a comunicação humana, a gente precisa lembrar que ela é eminentemente humana. Então, é simples. Eu só preciso me dispor a dar essa atenção.